infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, Jesus. Amém. Esse é um dos hinos que eu mais escuto. Isso. Até a Vitória, quando eu vi lá, tem um clipe no YouTube, ele está cantando na praça em São Paulo, a coisa mais linda. Ademar Campos, seu nome. Isso aí. Irmãos, Bruninho, ora pra gente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, essa reunião em teu nome, em que aqui estamos para ouvir a sua voz, através da tua palavra, do teu servo, fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Primeiro culto de 2025 aqui da empresa. Ano passado a gente terminou agradecendo e nessa sexta-feira a gente se pergunta, né? Vamos falar de quê? Como? Foi uma semana de muitos desafios, acredito que para todos nós, nas nossas famílias, na nossa casa, né? Vitória, você deve estar ouvindo esse áudio aí, esse culto eu faço questão de gravar para você, quando você estiver ouvindo. Beijo do seu papai. E eu queria falar, se fosse resumir uma palavra, sobre pecado. Pecado. É um desafio. Primeiro que é um desafio falar porque é pouco tempo. Segundo, que a gente tem aqui a Rosinha que sabe um pouquinho menos, aí vai subindo, vai para a Ariane, o Bruninho já sabe bem mais, o Thor, o diácono na igreja, o que falar, né? Como não falar nem de mais e nem de menos. Então vamos lá, eu não vou fugir não, a gente tem que falar. Qual seria a mensagem de hoje? Eu gosto muito do número 3, como não dá para falar muito, 1 é pouco, 2 é bom, 3 legal, muito mais que 3 fica demais. Então eu separei aqui 3 tópicos, se fosse para resumir, né? 3 tópicos. O primeiro, a obra redentora de Cristo é completa. Lembrando que o título é sobre pecado. Abre parênteses, pecado envolve também tentação, envolve ameaças, envolve pecar. Pecado é diferente de pecar. Por exemplo, Jesus na cruz levou o pecado, mas o pecar é a gente que tem que levar. Ele na cruz, ele não levou o nosso pecar. Nós continuamos tendo a escolha de pecar, mas o pecado ele levou. É um pouco complexo, talvez para um cara com mestrado ele não vai entender o que eu estou falando, mas para a gente aqui a gente entende. Amém? Porque é o Espírito Santo que revela. Então a obra redentora de Cristo é completa, para já dar aquela tranquilizada. 2. A luta contra o pecado é necessária. Nós vamos falar sobre isso hoje. A luta contra o pecado é necessária? Vamos falar sobre isso. E 3. A salvação é pela graça, mediante a fé. Nós vamos abordar esse assunto. Então vamos lá, colocando a bola no chão. Eu vou fazer uma brincadeira, que eu estava pensando assim, o culto tem que ser divertido também, porque se for só muito pesadão, já tem as igrejas, os congressos, né? Então vamos lá, vou brincar com vocês. Onde vocês acham que está escrito? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Onde vocês acham que está escrito isso? Ariane, não olha para o lado não. Ariane
Igual aquela aluna, né? Já olhou pro lado assim, tipo assim, e aí, ó, e aí, ó. Eu acho que contigo, Mateus né? alguma coisa. Mateus alguma coisa. E aí, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bruninho, Dos evangelhos, não lembro. é dos evangelhos. Então tá bom. Então já, você já viu que é uma Conheço o brincadeira, mas é uma contexto. brincadeira boa. João 1,29. Eu só sei porque eu estudei. Mas olha que tem dica, ó. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui uma informação, a Vitória estava ouvindo aqui. Esse João não é o autor, é o João Batista. Porque o João, quando escreve no livro de João, ele fala aquele a quem Jesus amava. Então já fica uma dica aí, porque é aquela história, senão fica muito pesado. Ah, ressurreição, vida eterna. Mas tem que saber que João, no livro de João, falava aquele a quem Jesus amava. E que aqui esse João é o João Batista. Então, mas agora vamos voltar a falar sério. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que interessante. Em João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vi um pastor falando que tem gente que fala assim, não, eu posso pecar, porque Deus amou o mundo. Ele amou. Ele não quer dizer que, tipo assim, Deus, se o camarada optar por negar, Deus ama, mas esse amor é o amor que deu o seu filho. Agora, Deus vai amar quem é filho e quem não é filho, não é filho. Vou dar uma outra brincadeira aqui. Eu passei um período de férias na casa do meu sogro. Meu sogro é muito bravo. E a minha esposa entra no quarto dele 3h30 da manhã, sendo que ele tem medo de tomar susto. Aí eu falei, só faz isso porque é filho. Se não fosse filho, não entra. E com Deus é a mesma coisa. Filho é filho, quem não é, não é. Mas vamos voltar aqui. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus tirou o pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Mas não significa o pecar depende de nós. Outra bem legal. Quiz. Ariane, vamos ver, hein, Ariane? Olha lá, hein? Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tetelestai, que significa tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Onde está escrito isso, Ariane? João 19:30. Esse momento em que Jesus brada após ele finalmente entregar o espírito dele, ele é retratado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o está consumado só em João. Nos outros fala assim, bradou, entregou, mas o está consumado só em João. E tem uma música muito linda do Diante do Trono chamada Tetelestai, está consumado. Depois, se você puder, você gosta de louvar, a letra linda. Então ele disse, eu não sei se ele disse em grego, ele deve ter dito em hebraico ou aramaico, mas como o Novo Testamento é escrito em grego, ficou Tetelestai e está consumado. Ou seja, a obra redentora de Cristo é completa. Eu tenho que correr aqui, não dá para ficar. Então, beleza. Isso é o maior presente que nós poderíamos receber. Eu sei que todos nós queremos uma família abençoada, saúde, contas pagas, trabalho, mas a gente tem que acordar de manhã, colocar o pezinho no chão e aí na Mega Sena, porque a obra redentora de Cristo é completa. 2. A luta contra o pecado é necessária. Gente, é impressionante, aquela profecia se cumpriu, Ariana. Eu falei com você uma vez, no final do ano passado, que a gente está na luta, aí a gente pede uma bênção quase que impossível, e Deus dá, aí você acha que depois daquela bênção você vai virar o Elias? Não. Você fala assim, caraca, eu não estou acreditando que depois de Deus me dar o que deu, o fogo, eu vi o fogo cair do céu, eu matei o Golias, e eu estou sendo capaz de agir dessa maneira. Beleza? Aí a gente se questiona, mas Senhor, não está consumado? O Cordeiro, não. A luta contra o pecado é necessária. Então aqui, em Hebreus, eu vou ler rapidamente. Vitória, pega a Bíblia aí. Vamos ler a Bíblia, Vitória. Hebreus 12. Diz assim, a partir do 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, Paulo está dando a mensagem. Primeiro ele está falando aqui, ó, o pecado nos rodeia,
Mas vamos embora. Olhando para Jesus, aqui ele já dá uma dica, ó. Olhando para Jesus, né? Isso aqui já dá uma bela de uma pregação, né? A tempestade, o Pedro que está mandando sobre as águas, e aí ele, quando ele deixa de olhar para Jesus, ele começa a afundar. Autor e consumador da fé. E eu vou aqui no tópico 3, a salvação é pela graça, mediante a fé. Olha como é que está tudo concatenado. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. André, beleza, legal, texto muito bonito, mas ainda não tocou. Agora vai tocar. Abre o ouvido aí, Ariane. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Olha o nível da luta que a gente está colocando aqui. A vida com Cristo é um grande ringue de UFC. Tem gente que nem tem noção do ringue, tem gente que não quer entrar no ringue, e uma vez entrando no ringue, nós somos mais do que vencedores. Mas vai ter a luta. Vai ter a luta. A gente vai ter que lutar. E nessas setas diabólicas, né, que aí me vem aquele versículo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Significa o quê? A gente vai ter... E aí a pergunta é, por que Deus permite? Ele permite. Aí já é uma longa história, mas para dar um resumo, porque ele quer que a gente seja aprovado. Por isso que ele permite. Só que eu tenho uma notícia boa. A estratégia do diabo é ficar oculto. Quando você está no ringue, que você sabe que você está participando de uma tentação, de uma aprovação, o que quer que seja, vai ter aquele fraco que vai falar assim: ah, Deus não existe, eu não quero saber disso, e vai cair fora, vai embora. Mas se a gente não desistir, seja pela prova difícil, ou seja por aquela até decepção com a gente mesmo, a gente pode falar assim: caraca, eu não acredito que eu acabei de matar o Golias e que eu caí nessa casca de banana aqui. Ainda assim, Deus segura a gente pela mão. A gente só tem que dar sorte, né, de não escorregar várias vezes na banana. Mas eu tenho para mim que tem aquele versículo que não há tentação maior do que a nossa capacidade da gente vencer, nem uma luta maior do que a nossa capacidade de vencer, nem um frio maior do que o nosso cobertor. O dia que eu achar que isso é mentira, eu vou falar assim: gente, ó, tá aqui na Bíblia, mas não é bem assim. Eu falo aqui com a maior sinceridade. Isso é verdade. Amém? E eu não tô aqui de ensinar, não, eu estou junto, tá todo mundo no mesmo barco. Eu só estou dizendo, Ariana, aquilo se cumpriu. Deus deu aquela bênção, né, e a gente diz assim: não estou acreditando. Amém? Então vamos lá. Cristo já levou o pecado. Agora cabe a nós permitir que ele leve o pecar. É diferente. Pecado é diferente de pecar. Tem uma frase que eu gosto: o pecador é diferente do pecadeiro. Um pecador que se arrepende, ele vai para o céu. O pecadeiro, ele nunca vai se arrepender, porque ele é um pecadeiro. A gente não pode virar pecadeiro. Não adianta ficar nervoso com as consequências do pecado, porque elas virão. Isso é outro mandamento. Deus faz do jeito: plantar banana, não vai nascer maçã. Deixa eu só acrescentar. Amém. Ó, fala bem alto aqui que a Vitória está ouvindo. Tá falando aí que não adianta ficar nervoso. Tem pessoas que faz a situação, o pecar, sofre as consequências e acha que é castigo de Deus, mas não é. É consequência do pecado dele. A gente precisa entender essa diferença. Porque eu penso comigo assim: cara, Deus não castiga ninguém. Eu penso comigo que Deus não castiga. A palavra de Deus diz que Deus não pode... me fugiu a memória agora. Deus não pode ser tentado. Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado.
Concordo plenamente com isso. E a mesma coisa, cara, Deus não castiga ninguém. Simplesmente são consequências. Só que existe um prazo para essa consequência acontecer. Eu errei hoje. Aconteceu agora? Meu irmão, acabou, já paguei minha conta. Mas se não acontecer agora, é só esperar. Pode ser um dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, uma hora vai chegar. Amém. Ô, Ariane, fala bem alto aí para a Vitória te ouvir. Eu já penso também que quanto maior a bênção, maior a aprovação. Eu já me preparo que, assim, alguma coisa acontece muito boa comigo. Eu já me preparo que eu sei que eu vou ter que passar por uma coisa, não que eu vou vir uma coisa ruim, mas que a minha aprovação vai ser muito maior para sustentar a minha bênção. Amém. Eu, quando comecei a frequentar a igreja e optar por Jesus, falaram assim para mim: Ih, agora tu tá ferrado, hein? Eu não comungo muito dessa opinião, não, tá, Ariane? Eu aprendi também que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Tem verdades que elas podem até concretizar, mas a gente profetiza. Tipo assim, não, eu posso ter uma vida abençoada e não existe essa relação, muita bênção, muita aprovação. Agora, vamos à palavra de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é verdade. Agora, permita-me apenas, porque eu parei no 4. O que você falou é a mais pura verdade. Mas olha só o que está escrito em Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Há situações que tem a consequência, a maior delas é para o inferno. Mas tem umas palmadas, também tem, Com certeza. que não é consequência. Vamos pegar o caso de Davi lá, ele chegou, o profeta falou: Davi, pode acontecer isso, isso ou isso. Aí Davi falou assim: não, eu prefiro que a mão de Deus caia sobre mim. Entendeu? Bruninho, agora bem bonito aí para a Vitória te conhecer. Assim, dentro do assunto mesmo, né? Porque quando a gente peca, o Espírito Santo se afasta, ou não? Ah, se a gente fizer muita, primeiro ele incomoda. Então vamos supor Aí ele vai que incomodar, né? Deus se afastou porque Deus não compactua com o pecado. A partir do momento que Deus se afasta, você está vulnerável a todo tipo de... Então, mas o meu ponto é o seguinte: antes dele afastar, ele pode dar uma correção. Sim. Depois, Até para chamar atenção. A pior punição é ele afastar. Amigão, depois que ele afastou, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu saia daqui hoje e faça uma bobagem. Primeiro, o Espírito Santo vai me incomodar. Segundo, o Papai do Céu vai me puxar a orelha. Se eu continuar, meu amigo, e ele sair, o diabo, você acha que o diabo gosta de mim? Ele vai vir com tudo. Mas eu acho que antes de Deus permitir, eu acredito. Não. Né? Entendeu? Não, Ele exemplo rola disso é aí. o pai para o filho. O filho chega em casa, o filho está fazendo besteira. Você não fala assim: então tá bom, a sorte, porque você ama tanto que você vai. Talvez o filho fique até chateado contigo. Mas aí ele fala: não, pai, eu quero caçar esse homem mesmo. Aí você é o filho pródigo. Então, Mas aí entra a tentação também, né? tudo começa na tentação. Porque você está fazendo uma coisa e aí você é tentado para você sair daquele eixo. Você está numa direção. Toda hora ele Você será tentado. E quando você está mais próximo de Jesus, o inimigo ele tenta o máximo de te tirar de perto de Jesus. Justamente para você sair do eixo. Até o momento que ele sai. Por que acontece? Só para dar continuidade aqui. A estratégia do inimigo é ele não ficar sendo percebido. Quando você está no ringue, fica mais fácil. Porque aí entra a razão, nós somos seres inteligentes. A gente vê Deus, vê o diabo, vê aquela situação. Então a grande estratégia do inimigo é o cara não achar que está sendo tentado. Ele passa da tentação e ele já acostuma. Aí, meu amigo, aí já era. Aí, para sair dessa situação, porque ele vai fazer um pequeno erro, virar um hábito, e aí ele justifica aquele hábito, aí acabou. Aí ele fala, tipo assim, Deus é amor. Eu posso casar com um cavalo, porque eu amo o cavalo, e Deus é amor. Aí ferrou, que aí, aí é a operação do erro. Beleza, galera? Amém? E para terminar, a salvação... Aí tá. Não adianta ficar nervoso, Drake. Devemos usar todas as estratégias e fazer do limão a limonada. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa seja... hoje em dia, né, o mundo ele tem um grande sistemão que está levando todo mundo para o inferno sem essa pessoa perceber. E ele usa umas armas. A sexualidade é uma arma muito usada para a garotada.
A garotada hoje está fazendo coisas terríveis. Tem outras áreas também, área de bet, área de um monte de coisa. A gente tem que ter, e o Espírito Santo nos dá estratégias. O que eu quero dizer? Às vezes não é só orar. Você vai orar e Deus vai te dar uma ferramenta. Vou dar um exemplo de uma ferramenta. É mais fácil hoje você entrar na internet e vai vir uma mulher lá, um homem saradão. Mas se você pesquisar sobre doenças de sexo, de fornicação, de adultério, digitar lá câncer de próstata, câncer de pênis, câncer de garganta, já é mais difícil de você achar, mas que é a consequência. Então, o que eu quero dizer? A gente tem que usar a nossa estratégia mental de tipo assim, jovem, você está com interesse de ver isso aqui? Pesquisa isso aqui. AIDS, sífilis, gonorreia, filho fora de casamento, destruir. Aí, porque o cérebro ele é muito o que vê. Então, o que adianta? O pai chega pro filho, sua vida vai ficar ruim. Aí ele pega um celular, vê besteira. Amigão, ele não vai. Isso é só uma estratégia. Existem várias outras. Por exemplo, a estratégia de você estar sempre pregando é uma baita de uma estratégia. Porque, olha só, você se prepara. Eu estou falando para vocês, eu estou ouvindo, eu estou gravando para minha filha. Então, existem estratégias verídicas que você pode usar para deixar o Espírito Santo fluir. Não ficar só naquela. Senhor, cuida de mim. Amigão, se você não tomar atitude... Então, vamos lá. E para terminar... Tem 2 minutos. A salvação é pela graça, mediante a fé. E aí eu quero dar 2 clássicos aqui que eu vou terminar com o quiz. Onde está escrito? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Palpite. Esse é um clássico. Efésios 2:8. Até hoje eu não decorei, mas acho que essa aqui a gente tem que decorar. Isso em qualquer pregação... A gente pode mandar essa, né, Bruno? Você e o Toque prego. Porque pela graça somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Agora tem um aqui que é para encerrar o que a gente está falando. Quem já ouviu esse aqui? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Onde está escrito? Romanos 6:23. Então vamos decorar. O Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso aqui a gente encerra o tópico hoje que era pecado. Conclusão, eu já falei aqui do filho tem intimidade. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é que nós somos filhos, nós não somos colegas. A gente pode chegar diante de Deus igual minha esposa entrou no quarto do meu sogro 3:30 da manhã, sendo que meu sogro, além de nervoso, ele tem medo de fantasma e se assusta com qualquer coisa. Ela entrou, porque ela é filha. 2, rotina, fazer. Não basta, eu sou filho. Tem que ter rotina. Estabelecer uma rotina abençoada, sonhar e para que aquilo vire realidade. A gente se torna aquilo que a gente sonha ser. Por exemplo, eu estou aqui há 20 anos. Quem sabe um dia eu vire um pregador. É o que eu sonho ser. Eu poderia estar sonhando ser outra coisa. A gente acaba se tornando aquilo que a gente sonha ser. E reagir. Porque você tem a noção que é filho, você faz a coisa certa. Aí você vai ser tentado, às vezes até ameaçado, etc. Vamos manter a firmeza, né? E na certeza de que às vezes um ataque frontal é muito melhor do que aquele ataque oculto. A gente está numa areia movediça e não está percebendo. Então, às vezes a gente recebe uma notícia ruim, uma ameaça, uma prova. Amém, que bom. É melhor uma luta de frente do que estar numa panela de água quente, o sapo lá achando, hidromassagem e tal, de repente morreu. Amém? Palavra dada. Vou despedir com calma. Alguém tem alguma... Vitória, hoje é dia 10? Sexta-feira, dia 10 de janeiro, Vitória, um beijo, mamãe, Uri, Pietra e Antonella também. Beijo do papai.